Isso é um absurdo, exatamente. Na verdade, é um absurdo porque derruba muito candidato. Eu tô falando com você, dona FGV. Que questão é essa? Que questão absurda é essa? Com duas respostas certas, o que o candidato faz então? Qual ele coloca como correta? Se são duas respostas corretas. Que questão é essa, dona FGV? Então, vamos analisar hoje uma questão que é bem complicada. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. Hoje, bem calmo, vou tentar falar bem devagar, para que você entenda essa questão absurda, digamos assim, da FGV. Todo mundo lá na mentoria quase caiu nessa pegadinha, na mentoria lá que eu dou para os meus alunos, né? Mas a gente já tem ali, a gente já entende o que a FGV faz. O que a FGV faz, por exemplo? Ela vai colocar ali questões em que, né, vamos pensar assim, duas respostas possíveis. O que a gente faz nessa situação? Até é complicado falar hoje, né? Então, sem mais delongas, tá complicado? Bora lá pro quadro para você entender que tipo de questão é essa. A questão é a seguinte, olha só. Assinale a frase que mostra os termos sintáticos na ordem direta, tá? Bom, eu vou por parte aqui para que você entenda. Ele está falando aqui ordem direta. O que é uma ordem direta de uma frase? Se eu tenho uma frase, vai aparecer essa ordem aqui, a ordem direta. Sujeito, verbo e complemento do verbo e, se precisar, o adjunto adverbial, tá? Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial, se necessário. Quando eu estou trabalhando um período composto por coordenação, qual ali é a ordem direta basicamente? Primeira oração, a oração coordenada assindética, aquela que não apresenta conjunção, e depois ali a oração coordenada sindética, aquela que vai apresentar a conjunção, tá? Beleza, esse é o básico. Se você tem dificuldade para entender coordenação e subordinação, qual é a diferença, como classificar, eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição um vídeo com tudo explicadinho, beleza? Se eu tiver, por exemplo, um período composto por subordinação, como é que é a ordem direta desse período composto por subordinação? A gente vai fazer o seguinte: primeiro, a oração principal, depois, a oração subordinada, seja ela substantiva, adjetiva ou adverbial. Primeiro vem a principal e depois a oração subordinada. Até aí, tudo bem. Ficou entendido isso? Sim. Então, vamos agora para a alternativa. A alternativa A, ele fala o seguinte: se você está gostando da viagem, provavelmente não vai gostar do destino, tá? Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é entender o seguinte: eu vou separar as orações. Primeira oração, se você está gostando da viagem. E a segunda oração, ó, provavelmente, eu vou colocar até com outra cor, gente, vou colocar de verde. Verde esperança, provavelmente não vai gostar do destino, tá? E aí eu já posso observar uma coisa. Eu tenho aqui então, vou colocar tudo passo a passo, oração 1 e oração 2, tá? Na oração 1 eu observo que eu estou começando com esse se aqui. Isso aqui é uma conjunção condicional. Isso mostra o quê? Que a oração 1 é uma oração subordinada adverbial condicional. E a oração 2, então, já que eu estou falando de subordinação, acaba sendo a minha oração principal. Então, eu já posso observar que a alternativa A, ela não está na sua ordem direta, porque, basicamente, a ordem direta das orações subordinadas a ordem seria oração principal e depois a oração subordinada. Por isso até que aqui no meio tem uma vírgula, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem uma vírgula aqui, tá vendo? Tem essa vírgula ali indicando exatamente que eu comecei com a minha oração subordinada. Então, ela não está na ordem direta, tá? Bom, agora a gente vai analisar a alternativa B.
A alternativa B, ela fala o seguinte: a Inglaterra é o paraíso das mulheres, o purgatório dos homens e o inferno dos cavalos, tá? Então vamos analisar isso aqui. Quando eu tô lendo essa oração, meu Deus, quando eu tô lendo essa oração, eu observo que a Inglaterra é o sujeito, né? Aí eu tenho o verbo de ligação e eu tenho aqui o predicativo. Então, basicamente, essa frase aqui, alternativa B, ela está na sua ordem direta. Por quê? Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e eu tenho o complemento. No caso, se eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter o predicativo, tá? Então, tá tudo certo. Vou deixar, porque com a dona FGV, tá? Ó, a gente tá de olho. Com a dona FGV, a gente não pode sair marcando assim, ah, isso aqui acabou. A gente vai analisar todas as alternativas e vou colocar aqui de azul. Essa aqui pode ser. Agora a gente vai para a alternativa C. Homens realmente educados são os autodidatas, tá? Olha que interessante. Quando eu estou analisando essa oração, eu observo o seguinte: homens. E aí a gente pode fazer uma coisa que eu sempre falo lá para os meus alunos da mentoria. Se você encontrar um adjunto adverbial, tire esse adjunto ali para melhorar a sua leitura. Então eu vou tirar o realmente, tá? Olha só. Homens educados são os autodidatas, tá? Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho homens educados, aí eu tenho um verbo aqui, ó, são, tá? São os autodidatas. E aí fica claro, de nós percebermos o seguinte, que essa frase, ela está invertida, né? Por quê? Ela está começando com a qualidade, ó, homens educados, né? Eu sei que esse é verbo de ligação. Então, se eu tenho um verbo de ligação, eu preciso de um predicativo. Essa frase começa com predicativo. Por quê? A frase, na sua ordem direta, seria: os autodidatas são homens educados, né? Eu tenho aqui um substantivo e eu tenho a qualidade que foi atribuída a esses substantivos, homens educados. Então, eu não marcaria essa alternativa, né? Porque eu já sei que ela está na ordem indireta. Mas aí é que vem o problema, na próxima alternativa. Aproveite, se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês. Galera, eu agora tenho um grupo de apoiadores, tá? Então, muito obrigado a cada membro lá do nosso grupinho, porque vocês ajudam. É um valor tão pequenininho. Clica aqui em Seja Membro para você ver. É um valor tão pequenininho, mas que me ajuda tanto. Sério, galera, ajuda e muito, tá? São 2 níveis lá no grupo de membros. Você pode escolher sujeito simples ou sujeito composto, tá? O que você puder ajudar, eu tenho certeza que é bem baratinho, tá? Você pode olhar lá. E também lá no grupo de apoiadores nós temos acesso à playlist exclusiva Grammatics, tá? Então, se você quer aprender português do zero ali, devagar, sem pressa, a gente já começou a montar essa playlist, essa gramática só para vocês que fazem parte do grupo de membros, tá? Muito, gente, sério, muito obrigado por cada membro que entrou mês passado, beleza? Vocês são muito importantes na minha vida e você também, é claro, que está assistindo esse vídeo. Agora a gente vai para a próxima alternativa. Na verdade, vamos para a letra E, tá? Pra gente já entender porque que é a D que é o problema aqui. Olha só. Quando eu tô falando assim, letra E, vou colocar aqui, ó. Para o biólogo, o homem é um animal como os demais. O que eu tô vendo aqui? Primeira coisa que eu tô vendo a vírgula aqui, né, gente? Tem essa vírgula aqui. Deixa eu marcar pra vocês, tá? Aqui essa vírgula. Aí eu vim, separei. Já é um termo separado por vírgula, então eu já sei que tá na ordem inversa. Tá na ordem inversa. Então, aqui, por exemplo, eu posso dizer o seguinte: conforme o biólogo, né, de acordo com o biólogo, o homem é um animal como os demais. Então, termo com vírgula ali no início, já sei que essa frase está na ordem inversa. Mas agora, a gente vai analisar a alternativa D. Olha o que ela fala aqui, gente. São as perguntas que fazem o filósofo. E aí você vai ficar na dúvida se está na ordem direta ou indireta. Quando a gente estava fazendo essa questão lá no grupo de mentoria, eu falei assim, gente, aqui tem que tomar muito cuidado. Porque nós temos que olhar isso aqui, ó, são, e esse aqui, tá? E aí você fala o seguinte, pô, professor, a D não poderia ser, porque está começando com verbo. E se a gente pensar
na ordem, por exemplo, direta, não começa com verbo. Mas olha que interessante. Se você fizer isso aqui, ó, faz aí em casa, faz aí em casa. Não, sério. Eu ia falar na moral, porque eu sou carioca, né? Na moral, faz aí, ó. Tirei isso aqui. Você consegue ler e entender? As perguntas fazem o filósofo. O que está acontecendo aqui, galera? Tanto esse são aqui, juntamente com esse que, são o que a gente chama de partícula expletiva, né? São aquelas palavrinhas que não servem de nada, não tem um peso sintático, não tem um peso de nada. Por isso que elas podem ser retiradas. E quando você faz isso, você encontra, né? As perguntas fazem o filósofo. Então, olha o que acontece quando você retira isso. Você está observando que as perguntas, sujeito, fazem o verbo, o filósofo aqui é o meu objeto direto. E aí, galera, o que acontece? Essa oração também, ela está na sua ordem direta. E aí? Você tem B e você tem D. A D está certa, porque se nós analisarmos e retirarmos o são e o que, ó, o que acontece? Ordem direta. E aí, dona FGV, como é que o aluno vai colocar aqui, como ele vai botar a resposta certa? O que a FGV gosta de fazer com vocês do outro lado é o seguinte: meu candidato, coloque aquela que for mais correta. Então, pensando nisso, de fato, o gabarito aqui vai ser a alternativa B. Por quê? Por mais que aqui também esteja tudo certinho, eu vou pensar o seguinte, pô, tem a letra B que tá certinha, certa. A D tem essa pegadinha aqui, começou com verbo, tá até certo, mas entre o que está certo e o que está mais certo ainda, é claro, vai ser a alternativa B. Você cairia nessa pegadinha? Deixa aqui nos comentários o seguinte, ó, responda a pergunta. Achou essa questão difícil? Dona FGV. Mas a gente não vai cair mais em nenhuma pegadinha que a senhora for colocar não, tá bom? Fique bem claro aqui. Vou ficando por aqui, deixei bem claro que eu ia fazer bem devagarzinho esse vídeo, tá? Então, se você quer as aulas complementares com tudo que eu falei aqui, tá tudo aqui na descrição, fechado? Vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima.